em uma vitória sem convencer, muito mais que quebra duas zicas em sequência, né, da história recente do Goiás, tanto de não levantar um caneco, algo que já não acontecia há 5 anos, né, um feito inédito na história do clube, esse período assim, no caso um feito negativo, né, na história recente do clube, quebrando essa zica e também na terceira fase, já chegando na Copa do Brasil de 2024, evitando de ter outras histórias como o Águia de Marabá, o Ituano, o Botafogo da Paraíba, o River do Piauí, enfim, o Goiás conseguindo quebrar essas duas zicas, primeiramente de levantar um título, algo que é sempre muito importante para um clube de futebol, e também essa classificação diretamente para a próxima fase da Copa do Brasil, na terceira fase em 2024, o que garante basicamente 2 milhões de reais, né? Se for seguir a mesma cotação dessa atual temporada, você ir num jogo de ida e volta, por exemplo, na competição, ter campos mais organizados, jogos difíceis também, mas que tem digamos, uma vantagem em relação a você iniciar na primeira fase, o calendário também que é muito apertado, mas de fato hoje não foi o principal jogo do Goiás na temporada. Eu acho que dificilmente seria também pelo enredo da partida, né? Uma competição que não é, por exemplo, igual uma Série B do Campeonato Brasileiro, quando o Goiás foi campeão em 2012, quando acaba a temporada com o Caneco. É diferente, né? O Goiás já tem a comemoração, obviamente, de hoje, merecida, na quarta-feira, e já no domingo uma outra grande decisão contra o Cuiabá na Serrinha. Então tem sim que se preservar os jogadores e é algo totalmente natural. Mesmo o Emerson Ávila indo com a escalação titular, o ritmo, né, abaixar bastante para a segunda etapa, acabou levando o gol, até mereceu. Nas duas partidas dá para dizer que o Goiás jogou parelho com o Paysandu tivesse um pouquinho mais de qualidade, com o Goiás meio desligado, né, mesmo utilizando vários titulares, mas não tendo o mesmo rendimento, né, na Copa Verde, poderia ter conquistado algo melhor, mas pelo menos ficou numa vantagem grande, 4-1, enfim, quebrando essa zica também, uma festa muito linda da torcida esmeraldina. Estou assistindo aqui também enquanto gravo o vídeo e é muito bom, né, a gente voltar a ser campeão. Amanhã prometo gravar um vídeo especificamente sobre isso, tá bom? Essa questão do Goiás, independente se é Copa Verde, se é Campeonato Goiano, se o Goiás pode sonhar com algo a mais, por que não na Sul-Americana dessa atual temporada de 2023, mas no vídeo de hoje quero comentar mais o que foi esse duelo e obviamente comentar, né, sobre essa importância da Copa Verde. Vale lembrar também, a CBF aumentou o prêmio da competição, que antes estava estimado em mais ou menos 200, 300, 400 mil reais. A CBF confirmou essa informação também, quem passou lá, o pessoal do Sintonia Esmeraldina, para 620 mil reais, essa premiação do título, né, da Copa Verde. Então, sem dúvida alguma, ajuda bastante na parte financeira também. Quem ajuda o nosso projeto aqui do canal é a RT Facas. Não vou esquecer da RT, nossa parceira de longa data aqui do Goiás News, para você poder adquirir uma linda faca ou copos térmicos personalizados do maior do Centro-Oeste. O Goiás voltando a ser campeão, você pode adquirir também um produto personalizado, né, do maior do Centro-Oeste lá na RT Facas, com envios para todo o Brasil, entregas também em toda a Goiânia e região. Como eu estou gravando esse vídeo em um take só, não vou conseguir colocar o vídeo aqui para vocês, mas você encontra tudinho lá no Instagram da RT Facas, o link tanto do Instagram quanto também do WhatsApp aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então bora lá, né, falar sobre essa importância inicialmente da Copa Verde. O Goiás quebrando essa zica, né, de 5 anos sem ganhar um título. Não seria 5 temporadas, né, porque o Goiás ficou ali 2019, 20, 21 e 22 e agora em 2023, após 4 temporadas, porém 5 anos, já que a última conquista havia acontecido contra a Aparecidense, né, estava lá naquele jogo, uma vitória por 3-1 no Serra Dourada, e o Goiás ganhando o seu tricampeonato consecutivo, né, naquela temporada. E ficou na seca, perdendo muitos jogos, inclusive dentro de casa, e conquistando o segundo título no estádio da Serrinha, né? O Goiás que foi campeão em 1999 também, um jogo na época com o Campeonato Goiano em pontos corridos. O Goiás venceu o Itumbiara na Serrinha por 5-2 e se consagrou campeão, ainda com 5 anos apenas de fundação da Serrinha. O Goiás já quebrando esse tabu, né, de conquistar o seu primeiro troféu dentro de casa. Uma outra realidade, se fosse uma final, por exemplo, o Goiás faria no estádio Serra Dourada. Enfim, agora voltando a ser campeão também com a Serrinha maior, com grande apoio da torcida, jogando no estádio L. Pinheiro. Outro ponto também é que o Goiás conquistou o seu 4º título, né, regional, o único clube goiano a ter título regional, inclusive o segundo do Centro-Oeste, né, a conquistar a Copa Verde. O primeiro havia sido o Cuiabá, mas o primeiro goiano a conquistar também a Copa Verde, e as outras 3 Copas Centro-Oeste, né? A primeira em 1999, o Goiás, se eu não estiver enganado, não participou naquela ocasião, afinal foi Cruzeiro e Vila Nova, o Cruzeiro foi campeão em 2000, 2001 e também em 2002, né, o último título do Goiás nesse tricampeonato da Copa Centro-Oeste, e agora na Copa Verde também, uma edição semelhante, enfim, que começou lá em 2014, o Verdão que só participou 3 vezes, né, e agora na sua terceira ocasião, levando a sério o torneio, consegue esse título. Muito importante para quebrar essa zica. É sempre bom você ser campeão, ainda mais para o Goiás que sempre entra no Campeonato Brasileiro
pensando em fugir de rebaixamento, dificilmente o discurso da diretoria é para conquistar algo grande, então pelo menos algo que fuge um pouco do padrão. Estava acostumado só com o Goianão, nem isso o Goiás estava ganhando mais, né? Agora, na Copa Verde, um torneio diferente, que eu tenho certeza que daqui para frente será até bem mais valorizado, não só pelo Goiás, mas também pelo Vila Nova, que já vinha levando a sério a competição nos 2 últimos anos, porque não a Aparecidense, o Atlético Goianiense também, enfim, valorizar ainda mais essa competição regional que tem tudo para crescer nas próximas temporadas. E obviamente também essa classificação para a terceira fase da Copa do Brasil do ano passado, do ano que vem, né? Enfim, para não ter outras histórias como o Águia de Marabá, o empate contra o Souza, né, na Paraíba do ano passado, o Asa também, nessa edição de 2023, sempre são competições difíceis e jogos iniciais ainda mais complicados do que se você enfrentar, por exemplo, um CSA, jogo de ida e volta, pode até ser o América Mineiro, um Coritiba, mas pelo menos, digamos assim, é um padrão que você já está acostumado, viagens normais, estádios normais, não é aquela coisa, uma aberração, como foi no caso, com todo respeito, não estou aqui para falar mal do Águia de Marabá, mas o campo, né, é 5 metros menor do que um lado, a logística é muito difícil também, então, querendo ou não, esse ponto ajuda. E principalmente, para o ano que vem, o Goiás não precisar começar a temporada tão cedo. Eu torço para que comece, tá? Vai que o Goiás pega uma vaga, por exemplo, na pré-Libertadores e tenha que jogar ali no começo de fevereiro. Tomara que isso aconteça. Mas pelo menos da Copa do Brasil, tendo esse alívio, né, apenas para a terceira fase da competição nacional. Como eu falei, a não ser que for uma Copa Libertadores, né, tomara que seja, já pensou ter esse problemão pro ano que vem, seria muito legal também. Então, enfim, comentando, né, sobre essa importância do troféu também. Até porque se for pra gente falar de jogo, sinceramente, foi terrível, né? O jogo do Goiás hoje, assim, valeu pelos gols, valeu por estar jogando dentro de casa, o bandeirão, a festa da torcida, sem dúvida alguma, isso é legal demais, né? Ainda mais para quando a gente é, por exemplo, criança, né? Nem importa se o time tá jogando bem, se tá mal, se tá com a menos, se tá com 10, com 8, com 9, não importa, o importante é fazer os gols e ser campeão, né? Então acho que no sentido mais romântico ou infantil, né, do futebol, o Goiás acabou conquistando hoje. Mas dentro de campo, a atuação foi bem abaixo. Algo normal, até porque o Goiás iniciou com uma grande vantagem. Eu achei certo do Emerson Ávila de utilizar os jogadores principais, né, ditos os titulares ou os melhores fisicamente desde o começo dessa partida, até porque o Goiás vai para uma sequência de 4 partidas dentro de casa. Teve hoje o Paysandu, no final de semana o Cuiabá, no meio de semana o Rinásia e depois no outro domingo ainda o Fluminense. Então você evita o desgaste das viagens, dos treinamentos fora de casa, isso ajuda pra caramba. E também, além dessa sequência, com 4 dias de folga, né, em relação ao último jogo contra o São Paulo, jogando dentro de casa e o próximo jogo apenas no domingo, não é nem no sábado, né? Então Goiás de novo tendo mais 4 dias para essa preparação contra o Cuiabá. E aí você pensa o seguinte, se com um time meio titular, né, apenas com o Simeone e o Hugo, né, jogando ali na lateral esquerda, dos, digamos, reservas, o Goiás ainda assim não conseguiu se impor daquele tanto, imagina se vai com aquele elenco todo mesclado, né? O Goiás leva um gol ali no comecinho, acaba abrindo um 2-0, apesar do Paysandu também bastante remontado, né, para essa final da Copa Verde, mas enfim, poderia ficar muito feio, tanto para os próprios jogadores, quanto também para o técnico Emerson Ávila, que consegue essa conquista importante. Se eu não estiver enganado também, acho que o primeiro título dele como técnico, eu acho que no Cruzeiro ele conseguiu aprontar alguma coisa, mas não consigo aqui lembrar de cabeça se ele foi campeão ou não no campeonato estadual, mas foi importante. O início do jogo, o Goiás teve bastante dificuldade, assim, não dá nem para dizer isso, né? O começo do jogo, a primeira jogada, já com pênalti sofrido do Maguinho, uma sorte danada do Goiás, eu achei pênalti na hora que eu vi o lance, tá? Porque o Naylor, o zagueirão ex-Vila Nova, inclusive, dá o carrinho, chega atrasado no Maguinho. É um tipo de lance que aqui no Brasil não marcava muito. Eu joguei bastante FIFA, né? Ainda não jogo porque passo muito tempo viajando, mas no FIFA, aquele tipo de lance era na hora. Eu que amo dar carrinho no FIFA, quando o jogador toca e você dá o carrinho errado nele, o juizão vai lá e marca pênalti. Eu achava aquilo um absurdo, mas depois foi entendendo um pouquinho melhor, né? E é um pênalti idêntico, aquele de FIFA também. O árbitro foi no VAR, teve a revisão para ver se não estava impedido, o Maguinho saiu muito bem. O lançamento ali naquela hora, se eu não estiver enganado, eu acho que foi do Zé Ricardo, eu tenho que rever o lance também, mas enfim, um belíssimo lançamento. O Maguinho consegue chegar lá na frente, né? Ele que jogou um pouco mais avançado, sofre o pênalti. Na batida, o Vinícius muito bem, manda no ângulo e faz o golaço. O Vinícius que não fez, né, uma boa partida, mas pelo menos começou muito bem e abrindo o marcador. O Goiás começa a não sofrer muitas faltas, mas o jogo ficou muito picado, né? Muito faltoso, principalmente ali pelo lado direito de defesa do Paysandu, com algumas faltas. O Fernando Gabriel, se eu não estiver enganado, levou o cartão amarelo. O pessoal da comissão técnica também do Paysandu, no banco de reservas. O Palácio também levou o cartão amarelo no primeiro tempo. O Zé Ricardo logo aos 4 minutos. Então ficou um jogo muito nervoso. Não jogadores um contra o outro, mas muitas faltas, né? Picando bastante, e o árbitro adotou esse critério. Aos 8 minutos, o Goiás
consegue uma boa condição, ali no caso com o Bruno Santos, o cruzamento dentro da área, o Halter, não, isso daí foi no segundo tempo, ó, eu lendo a coisa aqui errada. Enfim, o Bruno Santos ele jogou mais recuado, né, no primeiro tempo, do segundo que ele foi lá pra frente. Mas voltando aqui pro primeiro tempo, Goiás com bastante faltas e tentando sair pelo lado direito, mas o Bruno Santos começou mal a partida. O Paysandu também teve algumas espetadas ali pela sua região e quase que o Goiás leva gol. Principalmente ele mais ou menos com os 20 minutos. Teve um chute do Fernando Gabriel dentro da pequena área. A defesa do Goiás hoje foi desastrosa, né? O Lucas Halter até que na saída de bola deu aquele passe ali importante também quando o Peixoto sofreu o pênalti, mas no jogo aéreo, principalmente o ponto forte do Goiás, né? Tanto na defesa quanto no ataque, o Bruno Melo e o Lucas Halter hoje foram bastante mal. Aos 20 minutos, um chutaço do Fernando Gabriel quase dentro da pequena área. O Tadeu consegue fazer uma grande defesa, né? Mandando para a linha de fundo. No cruzamento do próprio escanteio, ali a bola sobra, né? O outro cruzamento para dentro da grande área. Uma cabeçada do Mário Sérgio e o Tadeu de novo fazendo uma grande defesa, encaixando sem espalmar. Um momento difícil do Goiás que, como eu falei, sofria muito porque não conseguia sair jogando. O Zé Ricardo não estava aquele mesmo Zé Ricardo de antes, né? Com aquela saída de bola, com aquela intensidade toda, natural pelo ritmo da partida, enfim, pela condição favorável no jogo. O Palácios ficou muito escondido, o Palácios ajudou muito principalmente na marcação, ali pelo lado direito do campo, mas para aparecer, para criar jogadas, para tentar um passe diferente, ele não estava lá. Então o Goiás ficou muito amarrado, tentava um outro lançamento ali para o Maguinho, o Bruno Santos também errava nessa questão principalmente de saída de bola, o Zé Ricardo perdia algumas bolas também, o Hugo muito escondido, o Vinícius também da mesma forma, então ficou um jogo muito encaixotado pelo lado do Goiás. Uma boa chance que eu vi assim na partida mesmo de criação aconteceu aos 26 minutos. A única vez que o Hugo apareceu no ataque, né? Uma saída de bola com o Zé Ricardo, ele abre para o Vinícius que dá de primeira no Hugo. Muito interessante essa jogada do Vinícius, né? Dificilmente ele libera a bola rápido, ele prende demais. Nessa não, ele deu o toque rapidinho pro Hugo, tentou uma cavadinha ali, até que foi bem o Hugo na jogada, tentou um toque por cima, mas acabou pegando com força demais, passando por cima do gol do Gabriel Bernardi. Aos 27 minutos de novo, o Paysandu erra uma saída de bola, o Paysandu que erra demais isso, né? Um time todo desconfigurado também, é natural esse tipo de erro. O Palácios abre a bola pro Maguinho, ele tenta o cruzamento, o zagueiro Wanderson, né, acaba batendo na cabeça do Matheus Peixoto ainda, não levou sorte no lance. Então o Goiás sofreu ali dos 20 aos 21 minutos. Principalmente na sua marcação no jogo aéreo e depois voltou agredindo em cima do erro também do Paysandu, tanto aos 26 minutos essa boa jogada com o Hugo e o próprio Vinícius e aos 27 essa saída de bola errada e o Matheus Peixoto quase, né, tendo ali a sorte da bola bater na cara dele e entrar no gol. O Goiás ficou ali sem saída de bola, com o Bruno Santos pelo lado direito, o Bruno Melo às vezes ele até voltava e fazia quase com uma função, ele avançava, né, ficava quase como um lateral esquerdo, o Bruno Santos centralizado e o Zé Ricardo ali mais pelo lado direito. Não surgiu tanto efeito assim, o Goiás tentava espetar o Maguinho e o Hugo lá pelas beiradas, né, para tentar, por exemplo, um escoradinho ali do Matheus Peixoto, mas não funcionou. Não gosto, né, do Maguinho jogando mais à frente, mesmo hoje tendo tentado, fazendo uma outra jogada, mas o Bruno Santos realmente na lateral não tem condição para o nível de Série A. Aos 35 minutos, o Goiás consegue fazer o pênalti, né? No caso, sofrer o pênalti. Um lindo passe do Lucas Halter. Ele encontra ali a defesa do Paysandu também bagunçada, mas que saiu demais na marcação e deixou um belíssimo espaço, onde o Lucas Halter também teve uma grande visão para enfiar a bola para o Matheus Peixoto. O Peixoto que dá uma adiantada, não entendi, não precisava daquilo tudo. Eu acho que ele ou poderia cavar em cima do goleiro ou principalmente dar o passe para dentro da grande área. Mas ele adianta o goleiro Gabriel Bernardi, chega, na hora eu também fiquei na dúvida, falei, pô, será que foi pênalti? Primeiro, o goleiro não reclamou, e segundo, também na imagem, você pode ver que o Matheus Peixoto, ele até dá o toque, mas na hora que o pé dele fica, né, o goleirão dá a pancada ali com as duas mãos, né, prende a perna do Matheus Peixoto. Eu achei um pênalti justo, o juizão deu na hora também, não precisou da revisão do VAR. E o próprio Matheus Peixoto na bola vai lá e marca o gol. Matheus Peixoto que sempre vem sofrendo pênaltis, né? Eu só consegui lembrar agora do jogo contra o Ginásio, né? Os dois que ele sofreu lá na Argentina, mas eu sei que teve outro, só que eu não tô conseguindo lembrar aqui agora. Enfim, um jogador que vem sendo importante nessa questão. Consegue fazer bem a parede, às vezes falta uma presença de área. Teve no segundo tempo, por exemplo, uma cabeçada do Apodi, que ele não tava ali dentro, esse próprio lance também onde ele sofreu o pênalti, mas enfim, pelo menos tá fazendo seus gols, sofrendo os pênaltis também e ajudando nesse ataque pouco produtivo do Goiás. Pelo menos hoje o Vinícius e o Matheus Peixoto fazendo gol, por que não tendo uma moral para a sequência do ano. Aos 42 minutos, esse foi o melhor momento do Goiás na partida. Teve um chute do Zé Ricardo também fraco, de fora da área, outra antecipação do Lucas Halter salvando a pele do Bruno Santos ali pelo lado direito. Então foi basicamente isso do primeiro tempo. Eu esperava algumas mudanças do Emerson Ávila, Goiás que sofreu muito nesse jogo aéreo e também no meio de campo, né? Principalmente nessa parte de criação de jogadas. Lá no ataque também muito pouco produtivo, principalmente com o Vinícius e o próprio Maguinho, né? Pelas beiradas, o Maguinho até tentava mais, o Vinícius
ficou muito sumido ali pelo lado esquerdo do campo e a bola simplesmente não chegava. Pro segundo tempo, o Goiás não fez nenhuma alteração. Eu até fiquei surpreso, achei que poderia entrar talvez alguns 2 jogadores, depois fazia mais umas 2 ali por volta dos 15, 20 minutos, deixando, né, obviamente, porque você fazer todas as mudanças, por exemplo, no intervalo, isso geralmente não costuma dar certo, e como eu falei, não era um jogo que o Goiás estava extremamente ganho por abaixar a sua intensidade natural, não vai jogar com aquele mesmo ritmo da Série A do Campeonato Brasileiro, você ir desconfigurando bastante a equipe, como estava, por exemplo, o Paysandu, poderia ser algo arriscado. O Paysandu que foi pro tudo ou nada, né, na segunda etapa também, colocando o Dalberto, centroavante ali dentro da grande área. Pro segundo tempo, o Zé Ricardo leva um outro cartão, no caso aí foi o cartão do Zé Ricardo, aconteceu no segundo tempo, né? Como eu falei para vocês, estava lendo aqui o segundo tempo ao invés do primeiro. O Zé Ricardo começa o jogo, já leva o outro amarelo, né, aos 4 minutos, né? Ele tem esse costume durante as partidas. E o Goiás leva o gol logo cedo, né, aos 8 minutos, o gol do Bruno Alves, aos 8 minutos, um cruzamento dentro da grande área. O Lucas Alter dá a condição, ali no lançamento da falta do Fernando Gabriel. O Lucas Alter dá a condição, a bola é tocada para dentro da grande área. Uma finalização de primeira, o Maguinho até tenta desviar a bola, mas de novo, né, o Goiás levando o gol da mesma maneira, uma finalização, a bola bate no lateral direito e entra, o goleiro Tadeu não conseguiu fazer a defesa. Eu não revi o gol muitas vezes para falar se o Tadeu poderia ou não ter feito algo diferente, mas pela imagem ali inicial que eu tenho na cabeça aqui agora, foi uma finalização muito próxima e com um desvio também forte, né, em cima da perna do Maguinho, o Goiás levando o gol muito cedo. E aí o jogo ficou muito feio, até preocupante pelo lado do Goiás, pareceu muito aquele time do Campeonato Goiano, e aí tá um ponto também, a gente não pode achar que o time do Campeonato Goiano vai ser o mesmo do Campeonato Brasileiro. Quantas vezes eu vi Goiás no Goianão, e assim, pode até servir de referência, pô, o time aqui não tá legal não, mas que os jogadores vão jogar da mesma forma que joga a Série A, isso é completamente mentiroso. Só você ver, o time também, se eu não estiver enganado, acho que era 2015, já parecia ser muito ruim no Goianão. Na Série A até que começou bem, acabou caindo no final do ano, né? Agora em 2023 também, no ano passado, alguns jogos que, meu Deus do céu, se o time deixa jogar a Série A vai levar de 8, mas não é isso que acontece. E aí tá a prova, né? Os jogadores, eles de fato, em alguns jogos, não vão com a mesma concentração e é algo totalmente natural. A gente mesmo, né, nas tarefas do dia a dia, algo mais importante, você dedica mais atenção, se você ficar ligado no 12 100% do dia, né? Acaba que você não tem a mesma energia, enfim, é algo do ser humano também. Então é natural, digamos, essa queda de rendimento, que foi nítida do Goiás para a segunda etapa. O Goiás sofreu bastante, teve um chute do Bruno Alves também nas costas do Halder e do Hugo, que ele manda por cima ali, um chute bem perigoso aos 13 minutos, até o goleiro Tadeu teve que sair. O Goiás voltou a ter um pouco mais a posse de bola entre os 15 e 17 minutos, mas sem agredir a defesa adversária. Um outro lançamento para o Dalberto aos 18 minutos, no meio da zaga do Goiás. Hoje, tanto o Bruno Melo quanto o Lucas Alto também, como eu falei, foram muito mal nessa questão. O Tadeu consegue antecipar, outro lance perigoso. O Bruno Santos voltou para a lateral, para a meia direita, e o Maguinho fazendo uma função mais recuada, né? Também não surtiu tanto efeito. Aos 24 minutos, as primeiras mudanças, né? No lado do Goiás, entrou o Apodi na vaga do Palácios e o Johnny Lucas também no lugar do Simeone. O Simeone que fez uma partida discreta, não comprometeu, mas eu esperava um pouquinho mais do jovem volante, né? Mas enfim, dá pro gasto nessa estreia dele também no elenco principal, nessa atual temporada, né? De 2023. Aos 31 minutos, um lançamento do Johnny Lucas, ali meio despretensioso. O Johnny também que entrou ali no meio de campo. Tentou, enfim, mas é um jogador que não vem rendendo muito, né? Até levou o cartão amarelo nos minutos finais. Um belo lançamento dele. A defesa tira mal, né? O zagueiro Genilson, que estava na jogada. Matheus Peixoto fica cara a cara com o goleiro. Ele vê que o goleirão vai vir e tenta dar uma cabeçada e fura, né? Um lance feio ali do Matheus Peixoto. Poderia ter dominado, chutado de primeira, ter uma cabeçada também de primeira. Enfim, perdeu o tempo da bola. Tanto o zagueiro Genilson quanto também o Matheus Peixoto. E o goleirão ficando com a bola. Teve essa chance do Goiás. O próprio Matheus Peixoto saiu, o Goiás não tinha criação nenhuma, né? Tava a bola só chutão ali para frente, não tinha aquela bola passando no Palácios, ou por exemplo no Johnny Lucas, no Zé Ricardo também, que até fez uma função mais avançada no segundo tempo, simplesmente não funcionou. O Vinícius também, toda jogada que tentava, errava, né? Ali pelo lado esquerdo do campo, foi deprimente essa parte ofensiva do Goiás, e na zaga também sofrendo bastante. Teve, por exemplo, um cabeceio do... não anotei o nome do jogador, mas aos 36 minutos um cruzamento pela esquerda, né? A zaga do Goiás de novo, em cima do Bruno Melo, o atacante do Paysandu consegue antecipação e manda para fora, outra chance perigosa do Goiás. Entrou do Paysandu, né? O Gabriel Novaes entrou na vaga do Matheus Peixoto aos 34 minutos. Aos 39 minutos também um outro escanteio, o zagueiro Wanderson chuta, né, uma bola ali de primeira, quase que bate na trave, uma outra grande chance pelo lado do Paysandu. Entrou o Alisson na vaga do Vinícius, basicamente nem pegou na bola, né, entrou ali já nos 42 minutos. Uma expulsão do Paysandu também, aos 43, que até deu uma baixada, né, no ritmo do Papão
nos minutos finais. O Paulo Henrique, o volante, né, acabou sendo expulso. Uma falta em cima do Gabriel Novaes, o outro amarelo para o Apodip e também para o Johnny Lucas nos minutos finais. Então basicamente foi isso. O Goiás no segundo tempo não conseguiu manter o controle do jogo. Até teve algumas chances, mas muito mais na falha do adversário. O Paysandu criou bem mais do que o Goiás no segundo tempo. Como falei, natural, o Paysandu não iria para Goiânia para levar 4-0, por exemplo, nas costas, porque seria muito feio, tanto para o Paysandu quanto também a cobrança da torcida, né, nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Então, como eu falei, não seria um jogo fácil, porque o Paysandu, mesmo sabendo que a situação era muito difícil, se eles levam 4-0, 6-0 hoje na Serrinha, porque se o Goiás jogasse aquela mesma bola de jogos da Série A, não tinha necessidade, mas poderia tranquilamente golear a partida de hoje, pelo desenho, né, o enredo, enfim, o Paysandu, que não é um time ruim, acho que vai até brigar tranquilamente pela conquista até do título da Série C desse Campeonato Brasileiro, mas com o time todo desconfigurado, sem inscrição na Copa Verde. Mesmo assim, o Goiás não manteve aquele ritmo natural, não vou aqui julgar, não vou querer ser o cara chato também, mas precisa mudar a chavinha rápida, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, de novo, o ritmo caindo para o segundo tempo, algo que aconteceu, por exemplo, contra o São Paulo, contra o Bahia. Tem que rever esses pontos também pelo lado do Goiás. Mas, como eu falei no começo do vídeo, o mais importante é esse caneco, né, quebrando essa zica, tanto de títulos, o Goiás sendo campeão no estádio da Serrinha, isso é legal demais, né, o primeiro título na Serrinha nova, e evitando o outro Águia de Marabá, o outro Botafogo da Paraíba, o outro Brasília, né, Deus me livre daquele jogo em 2015, você tá doido que o Goiás já fez a gente passar, né, essas fases iniciais de competições, mas pelo menos quebrando essa zica. Como eu falei, tomara que tenha uma competição inicial ano que vem, que seja na Libertadores. Uma pré-Libertadores, sem dúvida alguma, eu quero passar por esse perrengue lá em fevereiro. Mas se tudo ocorrer como a gente, infelizmente, espera, né? O Goiás iniciando o ano livrinho de competições mata-matas, importantes demais, ali em janeiro, fevereiro. Se eu não estiver enganado, essa fase mais aguda da Copa do Brasil, ano que vem não tem Copa do Mundo, né? Então aquele calendário padrão da CBF, a tendência é que só no mês de março o Goiás iniciando esse mata-mata. Então é algo sim muito bom a ser comemorado também. Eu vou até pegar a data aqui desse ano, em 2023, que o Paysandu jogou, né, a Copa do Brasil, o Papão que foi o atual campeão no caso da Copa Verde do ano passado, e entrou, né, na terceira fase. O jogo contra o Fluminense, por exemplo, foi no dia 12 de abril, ou seja, o Goiás possivelmente no ano que vem fazendo só o jogo na Copa do Brasil no mês de abril. Isso é muito bom mesmo para o planejamento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não foi uma partida espetacular, mas o mais importante é voltar a ser campeão. E amanhã eu prometo gravar um vídeo falando sobre tanto essa importância que o Goiás pode sonhar para os próximos anos também, que assim é algo relevante da gente comentar aqui no canal. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um parabéns aí para a torcida também. Infelizmente não pude ir nesse jogo porque eu estou aqui na Argentina, vou passar ainda no Chile, no Uruguai, depois que eu volto para Goiânia. Prometo em alguns jogos também, né, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Estive presente no último título do Goiás, lá no Serra Dourada em 2018, né, contra a Aparecidense. Não imaginei que ia demorar tanto assim, né, caramba, 5 anos, mas finalmente aconteceu. Tomara que no ano que vem seja o Campeonato Goiano, porque não de novo a Copa Verde, sonhando com algo a mais, seria assim muito bacana. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Nosso apoiador aqui do canal, a RT Facas, né? O link aqui embaixo na descrição também. O Instagram, que eu estou fazendo umas postagens especiais por lá também. Até esqueci, né? Esse ano ainda tem a Copa Sul-Americana. Dá para o Goiás, por que não? Buscar um título, não precisa ser o próximo título no ano que vem. Enfim, vou gravar um vídeo amanhã falando especificamente sobre esse assunto. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!